Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro, somente males, agora está consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandaste à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que em algum dos mortos ressuscite. Pai, fala conosco através dessa palavra. Assim como o Senhor falou no meu coração, fala à tua igreja. Que em nossos corações essa palavra encontre um terreno fértil e ela dê frutos para o teu reino. Que o Senhor cresça e eu desapareça, e que o teu poder seja manifesto aqui, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu leio essa passagem, eu me lembro de Davi, quando orava pelo seu filho, e depois que o menino era morto, ele se levanta, se lava e diz: enquanto há vida, há esperança. Depois que ele morreu, vou lá engrandecer, orar, louvar o meu Senhor. E com isso, eu me lembro do meu tio que tirou a própria vida. E eu me pergunto: onde está a alma do meu tio nesse momento? Eu lembro das pessoas que morreram acometidos por essa doença. Onde estava a igreja enquanto muitos estavam morrendo? Onde nós estávamos quando as pessoas estavam enfermas, doendo, morrendo, passando fome, como até hoje estão? Onde está a igreja? Uma das mentiras que o diabo implantou dentro da igreja é que o inferno não existe. É que um lugar de tormento não existe. É que a pessoa morre sem Cristo, ela apenas morre e nada mais. Uma mentira que o diabo implantou no coração de muitos. Porque as pessoas pensam o seguinte: tudo bem, eu não vou para o céu,
Mas o máximo que vai acontecer é morrer. Se fosse tão fácil assim, não seria melhor? Se fosse tão simples, se nós perdemos o medo da morte, então seria muito simples eu apenas morrer. Mas assim como a palavra diz que o que nós fazemos aqui, nós acumulamos tesouro no céu, também diz que nós prestaremos contas das nossas atitudes. Nós prestaremos contas dos nossos atos. Então não caia nesse engano de achar que após a morte não há nada, não há prestações de conta, não há sofrimento, porque há. O Senhor Jesus Cristo conta isso não como uma parábola. Você vai ver que antes, no capítulo 15, ou até no capítulo 16, ele vai dizendo, olha, ele lhes propôs uma parábola, e dizia também em forma de parábola. E a única vez que Jesus Cristo diz nome é essa aqui, que não é contada como parábola. A única, pode olhar, todas as parábolas não tinham nome. Mas essa história tinha um nome, Lázaro. Isso me faz entender que Jesus Cristo não estava contando uma parábola. Ele queria nos alertar de algo que estaria acontecendo, que poderia acontecer com a minha e com a sua vida, se nós não estivéssemos firmes nele. A primeira mentira, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é o Senhor nos alertando que há um lugar de tormento. Há um lugar de tormento, há um lugar que não haverá descanso para a alma. E o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo com o maior desejo de nós não irmos para esse lugar. O cálice aqui mencionado pelo irmão, que o Senhor Jesus Cristo tanto temeu provar, foi um cálice jamais experimentado por ninguém na humanidade. Jamais experimentado por Cristo em toda a sua essência. Porque a gente primeiro tem que entender que Jesus Cristo, a palavra diz que ele era desde o início. Ele veio antes de tudo começar. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele não teve um início. Então pensa em Cristo durante toda a sua eternidade, com o seu Pai ao seu lado o tempo todo junto com ele. Se despir de toda essa glória, padecer todas as necessidades do ser humano e ainda trazer sobre si aquilo que mais entristece o coração de Deus, o pecado. Pensa em Deus tendo a tristeza no seu coração quando o homem pecou, quando Adão pecou. E isso vindo ao seu coração novamente porque sobre o seu filho estava o pecado da humanidade. Em Jesus Cristo, naquela aflição, sabendo que a maior tristeza do seu Pai é quando o filho se rebela contra ele. E ele ali então experimenta esse momento. Então ele diz para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? É como se um filho se sentisse desamparado pelo seu pai. Jesus Cristo nunca tinha experimentado isso em toda a sua vida. Ele sentiu sobre si, sobre o seu corpo, feridas, dores, mágoas, tristezas, a dor de ter sido traído por alguém que andava todos os dias com ele. Dizia que o amava, que deu um beijo nele antes de traí-lo. Sentiu tudo isso e ainda precisou experimentar ser afastado de seu pai para te livrar de uma ira tão grande que viria sobre todos nós se Cristo não tivesse feito isso.
E aí o diabo, para tentar nos enganar, diz que essa ira é apenas uma morte. É apenas você morrer. Pense o seguinte: você consegue imaginar alguém sendo morto pelo fogo sem sentir dor? Essa foi a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Você consegue imaginar alguém morrer afogado sem sofrer antes? Essa foi a ira de Deus sobre a humanidade no dia do dilúvio. E o diabo tenta enganar as pessoas dizendo que a ira de Deus derramada sobre o mundo, ela morrer apenas. Há um sofrimento. Há sim. E o Senhor Jesus Cristo nos alerta, porque não é isso que Ele quer para nós. Não é isso. Ele veio nos dar vida. E assim como Ele falou do inferno, mais do que falou de céu, porque nós já conseguimos ter uma dimensão de céu. Nós olhamos para o paraíso da natureza, onde o homem ainda não chegou, e conseguimos ver a grandeza daquele lugar. Como é lindo, maravilhoso. E a gente imagina que o céu é muito melhor. A palavra diz que não há no mundo glória que se compare à glória que virá naquele dia. Mas o homem nunca experimentou a ira de Deus sobre ele. O homem sempre teve um intercessor. Como o irmão bem mencionou aqui, Moisés tipifica Cristo. Moisés era um intercessor do povo. Ele intercedia para que a ira de Deus não viesse sobre o seu povo. E assim é Cristo sobre nossas vidas. E aí me vai a segunda pergunta que o Senhor fez ao meu coração. Então, se o inferno existe e o céu existe, para onde vai a minha alma? A vida que eu levo hoje, a intimidade que eu tenho com Cristo hoje, o amor que eu tenho por Ele, de abandonar toda a minha vida por Ele. Porque é isso que Ele diz: aquele que me ama faz a vontade de meu Pai. Então, se não faz a vontade do Pai, não ama, é um mentiroso. Então, se Jesus Cristo voltasse hoje, para onde iria a minha alma? O que está destinado a mim? E aí, para nos provar que bênção de Deus não é prosperidade, bênção de Deus não é cura, Ele usa um mendigo cheio de chagas para dizer que esse recebeu a salvação. Alguns tentam trazer para dizer: aquele é abençoado, olha quanto ele é financeiramente abençoado. Olha, aquele lá não foi curado, Deus não quis ouvir a oração dele, ele não tem fé. Ele não vai para o céu porque ele não tem fé. E aí Deus pega a comparação de um homem rico, em plena saúde, que foi para o inferno, e um mendigo que desejava comer o farelo que caía da mesa daquele homem bem próspero, cheio de doenças a ponto dos cachorros lamberem as suas feridas, e diz que esse homem está no seio de Abraão. Então, o que é bênção de Deus para você? O que é bênção de Deus para mim? Um morador de rua é alguém amaldiçoado por Deus? Porque ele não tem o que comer e o que vestir? Essa é a doutrina que implantaram em nossos corações. Dizendo que você tem um emprego, você é alguém muito abençoado por Deus. Lembrem-se que no dia da boda, da ceia, aqueles convidados deram quais desculpas? Eu tenho muitos gados, eu tenho que cuidar dos meus gados. Eu tenho que ir lá cuidar do meu campo. Eu tenho que fazer aquilo, coisas que deveriam ser bênçãos na vida das pessoas. Fizeram com que aqueles homens não entrassem na ceia, não participassem da festa. E aqueles homens que estavam na esquina, o Senhor diz: buscai a todos que estiverem na esquina, em qualquer lugar, tragam convidados para a ceia.
O que é bênção para você? Tem pessoas que acham que vão alcançar a salvação porque são muito prósperos aqui na terra, porque se sentem tão abençoados por Deus. Lembrem-se que os maiores ricos desse mundo são maçons, pessoas entregues ao diabo, que entregaram a sua vida ao inimigo de nossas almas. São os mais ricos. Seriam eles abençoados por Deus? Para que você entenda que a salvação não tem nada a ver com o seu status social hoje. A salvação tem a ver com a intimidade que você tem com Deus, o quanto você o ama. Porque aquele homem rico viveu os prazeres desse mundo. E aquele homem pobre não viveu aquilo. Mas com certeza no seu íntimo, ele amava o Senhor. Por isso que para mim não é à toa que o nome dele é o mesmo nome do amigo de Jesus. Para mim não é à toa. Porque aquele homem que tem o mesmo nome do amigo de Jesus participou da ceia junto com Abraão. Estava no seio de Abraão, né? Para onde vai a nossa alma, irmãos? O que nós temos feito para agradar ao Senhor? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que nós temos entregado ao Senhor? Temos entregado a nossa alma, o nosso coração. Às vezes eu me pego com tanta certeza da salvação. E me pergunto, Senhor, será mesmo que sou salvo em Cristo? Será mesmo? Será mesmo que eu te amo como eu deveria amá-lo? Será mesmo que durante o dia a minha vontade é falar contigo? É estar próximo de você? Será que eu passo o dia inteiro não vendo a hora esses dias? Eu vou contar um testemunho para os irmãos. Eu fui para o meu trabalho e eu esqueci de dar um beijo na minha esposa antes de sair. Saí com pressa, faço isso todas as manhãs. E me deu uma saudade dela no meu trabalho, eu passei o dia inteiro pensando nela. Eu cheguei em casa e falei, amor, eu passei o dia inteiro pensando em você, com saudade. Dei um beijo, um abraço, falei, eu te amo muito, me perdoa. Eu te amo muito. E ao dormir, antes de dormir, eu converso com o Senhor, e eu senti Ele falar no meu coração. Hoje eu senti ciúme da sua esposa. Qual foi a última vez que você estava ansioso para vir ao culto? Som. Qual foi a última vez que você estava ansioso para fazer o culto no lar? Porque você queria cultuar ao Senhor? Qual foi a última vez que você disse assim, eu não vejo a hora de chegar em casa para terminar de ler aquele texto que eu comecei a ler pela manhã, que estava tão gostoso, o Senhor estava falando comigo? Qual foi a última vez que você chorou falando de Jesus, como eu vi o irmão fazendo aqui hoje? Quando você lembra de Jesus, quando você chorou de saudade. O Senhor diz que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, eu ia aos cultos. Senhor, eu li a Bíblia todos os dias. Senhor, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Senhor, eu expulsava demônios. Senhor, eu curava as pessoas. Senhor, eu ia para a sua igreja, eu era pastor, eu era diácono. E o Senhor dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica
a iniquidade. Praticantes do pecado, que não têm amor por Deus, não sentiram no seu coração aquilo que Cristo sentiu naquele dia, a dor de estar carregando sobre si os pecados que entristecem o coração de Deus, que não se arrependem todos os dias. Esses são os praticantes da iniquidade, que não se preocupam para onde vai a sua alma. Acham que estão na igreja certa, acham que fazem a coisa certa. Mas a palavra do Senhor diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. E aí o Senhor vai dizer a maneira certa que devemos pedir. Diz que Deus é bom e sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais não dará o Espírito Santo àqueles a quem pedir. Quantos deixaram de pedir o Espírito Santo? Quantos deixaram de ser cheios do Espírito Santo? Quantos carregam no seu coração a lembrança do passado, de terem tido experiências com o Espírito Santo, mas não tem mais? Não conseguem nem ouvir mais a voz do Espírito Santo. Irmãos, eu fui um desses. Eu tive experiências maravilhosas na minha juventude, em que eu orava e uma mulher era curada porque eu tinha tanta fé naquilo. E eu falava de Jesus e pessoas choravam dizendo que queriam se converter a esse Jesus. E depois de anos dentro da igreja, achando que tinha o Espírito Santo, eu descobri que eu era um desviado, porque eu tinha desejos pelas coisas desse mundo. Porque eu ainda tinha vontade de ter as coisas desse mundo. Eu não conseguia largar esses desejos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? As coisas desse mundo, irmãos, só servem para nos afastar daquilo que nós tanto almejamos. E muitas das vezes o diabo consegue nos cegar e nós não conseguimos enxergar o buraco em que estamos. Essa é a minha maior preocupação. De um dia achar que estou fazendo a obra de Deus e descobrir que eu estava sendo enganado pelo diabo porque eu não dei ouvidos ao Espírito Santo. Porque eu já fui enganado aqui. Glória a Deus por ter me despertado. Quanto tempo eu já não pregava mais sobre a volta de Cristo? Porque eu caí no erro de acreditar que não se prega isso para crente, só se prega isso para ímpio. Mas as cartas foram destinadas à igreja. Apocalipse era lido pela igreja. É para nós, irmãos. Nós que aguardamos ansiosamente a volta de Cristo. É para nós os alertas dos pais da igreja, os alertas dos apóstolos. É para nós. Não vos conformeis com esses séculos. Que a nossa mente seja renovada, transformada pela renovação do nosso entendimento. Que seja o entendimento de Cristo. Aquele homem pobre, cheio de feridas. Alguém que, se nós olhássemos hoje na rua, diríamos muitas das vezes que Deus não é com ele. Porque nós temos algo em nossa mente que, se nós ficamos doentes, é porque nós demos brechas para o diabo. É porque nossa vida não está com Deus. Porque crente não fica doente. Não tem nada a ver com isso, irmãos.
Não pode faltar algo na minha casa porque Deus não me abençoa. Não tem nada a ver com isso, irmãos. As bênçãos de Deus preparadas para nós são as que estão em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que hoje nos traz a paz, aquela paz que excede todo entendimento, estava sobre ele. Esse castigo foi levado por Cristo na cruz. E hoje nós temos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai tem muitas bênçãos, tem muita comida, tem muitas moradas. Moradas. Porque o próprio Filho do Homem, enquanto viveu nesse mundo, não tinha onde reclinar a sua cabeça. E ele diz, eu preguei isso aqui, o preço do discipulado. Se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a sua vontade, negue a sua vida. O outro dia minha esposa falou, eu estou cansada de ficar rico e ficar pobre, ficar rico e ficar pobre. Um mês eu estou bem, outro mês eu estou mal. Estou cansada disso. Eu falei para ela, está faltando alguma coisa? Teve algum dia que você não tinha o que comer? Eu não fui brigando com ela, mas eu falei, eu não tenho o que reclamar. Eu também às vezes me canso disso. Um mês eu tenho um salário, outro mês não. Me canso. Mas qual é o preço que eu vou pagar por isso? Deixar de servir ao meu Senhor? Dedicar a minha vida em possuir bens? Dedicar a minha vida a isso? Esses dias eu ouvi do irmão, Gilmar, falou assim, eu não preciso dessas coisas não, eu vou trabalhar só para me sustentar e ter mais tempo para a obra, eu não quero. Pensou até em vender o carro, mas isso está repreendido em nome de Jesus, porque o carro é para a obra. E o pastor está sem carro, se outro irmão ficar sem carro, eu fico sem carona. Não posso, não, tem que orar para conseguir isso, pelo menos, para a família poder cultuar junto. Glória a Deus. Mas o restante, e se não tiver o carro, faz igual o pastor, continua vindo. Continua vindo. Sacrifício é. Minha esposa ontem falava sobre a humilhação de Uber ficar jogando piada porque a gente carrega criança no Uber. Eu falei, filho, ele está fazendo o trabalho dele. Nós que estamos errados. Nós que estamos errados. Então vamos andar de ônibus pode. De ônibus pode andar com criança no colo em pé, no Uber não pode andar com criança no colo. É proibido. No ônibus pode. Então vamos andar de ônibus. Mas vamos fazer a vontade do Senhor. Eu sinto-me feliz, irmãos, por fazer parte desse ministério. Porque eu tenho, por exemplo, o meu pastor que andou durante anos a pé. E o primeiro carro que ele ganhou estava tão atrasado de documentação que a primeira blitz levaram o carro. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não são essas coisas que me dizem se eu sou abençoado ou não. Sabe o que me diz se eu sou abençoado ou não? Quando eu digo, Senhor, eu não tenho como pagar as contas esse mês. E eu estou com medo de não ter o que comer. E a minha sogra me diz, filho, vai lá, paga suas contas, toma aqui o dinheiro. E algum irmão diz assim, eu cansado, sem dinheiro, às vezes, pensando, Senhor, hoje eu acho que eu vou pegar um ônibus para ir para casa. Eu não tenho dinheiro para o Uber, não. O irmão diz assim, eu vou te levar lá, pastor. O outro me diz assim, se precisar de alguma coisa, me liga. Isso me traz uma paz no coração, irmãos. De saber que eu faço parte de um corpo. E esse corpo nunca mais se sente sozinho. Fazer parte de um corpo é saber que você vai passar por aflições. Mas ter bom ânimo. Porque tudo isso, todas as aflições desse mundo, põe em nós um peso eterno de glória. Isso é maravilhoso, irmãos.
E a minha preocupação maior disso. E aí o Senhor me dá um refrigério. Eu digo, Senhor, para onde vai a minha alma? E aí eu lembro da palavra com que o Senhor traz o seu povo lá no deserto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, como é maravilhoso! Como é maravilhoso servir a esse Senhor. E aí Ele dá um descanso para a minha alma. Mas será que Ele tem trazido descanso para a sua alma nisso também? Será que você sabe para onde vai a sua alma? A dos seus filhos? O quanto você tem orado pela vida dos seus filhos? Buscado o Senhor, salva. Eu lembro, eu contei para os irmãos aqui, eu estava no monte. E o Senhor me corrigiu a respeito de uma pessoa. Eu falei, Senhor, mas eu amo muito essa pessoa. Ele disse para mim assim, se você amasse, você cuidaria da alma dele. E isso me fez lembrar, irmãos, são coisas que a gente traz para o resto da vida agora. Se eu amo de verdade, eu me preocupo com a alma. Cristo nos amou de tamanha verdade que até a última tentação que foi, se és verdadeiramente o Filho de Deus, desce daí. Ah lá, ó, você não é o rei dos judeus? Desce daí. Você não é filho de Deus? Desce daí. Olha a tentação do diabo, tentando o orgulho, que é nisso que nós caímos. O orgulho, é isso que o ser humano cai. Ele não tem a capacidade de reconhecer os seus pecados e se arrepender. Por isso que tem que ser o Espírito Santo convencer. Tamanho orgulho no coração do homem. Mas isso não tinha no coração de Cristo. O diabo não conseguiu vencê-lo. Até a hora que Jesus diz, está consumado. Está consumado. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, inferno, o seu aguilhão? Foram vencidos na cruz por Cristo. Então, irmãos, por mais que alguns digam não tem jeito, não dá, desiste, você não consegue vencer isso. Verdade, você não. Mas Cristo consegue. Ele venceu a morte. Ele foi tentado em tudo e em tudo foi temente a Deus, foi fiel a Deus. Então, se há uma fraqueza, há uma dificuldade, há algo que você não consegue vencer, não consegue parar, não tem mais certeza da tua salvação, deposita a sua confiança em Cristo. É nele. Não tem mais certeza. Não acha mais que Jesus pode salvar o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Não acha mais que isso pode ser diferente. Eu quero te contar uma novidade que muitos não sabem. O Senhor Jesus Cristo disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Era tão difícil, era mais difícil do que um camelo entrar no fundo de uma agulha, passar no fundo de uma agulha. Então, ou seja, era mais fácil o camelo entrar do que o rico entrar no reino dos céus. E aí, então, um dos seus discípulos diz, então isso para nós é impossível. E aí o Senhor Jesus Cristo diz, é verdade. Para o homem é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Talvez você tenha lido essa frase, para Deus tudo é possível, na ocasião errada. Alguém dizendo que para Deus tudo é possível, então Ele vai te dar comida, bebida. Mas essa frase foi tirada de um texto que fala que para Deus é possível salvar a vida de todos.
Diferente do que muitos têm pregado aí, que Ele só quer salvar alguns, para Deus tudo é possível. Então Ele tem poder para salvar a sua família, você, eu, todos nós. Glória a Deus por isso. E isso me leva ao terceiro ponto, que está no texto, Lucas capítulo 16. Um erro que nós não podemos cair. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. A minha maior tristeza é saber, com certeza, que pode ter, na verdade não é certeza, né? Pode ter alguém que saia desse culto dizendo: essa pregação não era para mim, eu vim receber algo, mas essa não era para mim. Porque eu já sou salvo, sou cheio do Espírito Santo, eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho o que mudar. Isso é uma tristeza. Aproveitem enquanto vocês têm alguém que ama vocês e não tem medo de dizer a verdade. Vocês têm a mim, vocês têm ao pastor Alan, vocês têm a palavra do Senhor, vocês têm Paulo, Pedro, Tiago. Ouçam-nos. Ouça-nos. Não permita que o inimigo cegue os seus olhos, tape os seus ouvidos. Irmãos, falta pouco. Falta pouco. E se nós desviarmos os nossos olhos, lembrem-se que o inimigo ele tem ciladas. Ele vai tirar o seu dinheiro, ele vai tirar a sua saúde, ele vai tentar tirar tudo, almejando tirar a sua salvação. Que você não seja mais fiel ao Senhor, assim como foi na vida de Jó. Ele tirou filhos, ele tirou propriedades, ele deu enfermidade na vida de Jó. E Jó não desistiu, Jó permaneceu firme, Jó não negou ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Ele diz: nu eu vim do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres aceitar. É assim que o inimigo vai nos tentar, irmãos. Quando chegar a hora que os verdadeiros servos de Deus não puderem mais comprar comidas, alguns vão dizer: Deus não quer isso para a sua vida. Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Aceita, isso aí não é a marca da besta. E aí o cara vai lá: é mesmo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão nem a sua descendência perecer, então eu vou lá. É dessa forma que o inimigo vai tentar nos ludibriar. Você pode perder o seu emprego por ser fiel ao Senhor. Você acha que Mateus, quando foi chamado, daria para ele continuar no seu emprego? Sendo coletor de impostos, roubando o seu próprio povo? Não dava mais. Não dava mais. Todos eles tiveram que abrir mão de algo. E o Senhor diz que há uma recompensa por isso. Todos nós seremos tentados a desistir na caminhada. E o inimigo vai usar isso que ele já infiltrou dentro da igreja. As bênçãos de Deus. Para tentar nos enganar. Mas as bênçãos de Deus não tem nada a ver com esse mundo aqui. As bênçãos de Deus são celestiais para nós. Ser abençoado é ter a paz do Espírito Santo. Ser abençoado é ter uma salvação. Bênção significa presente. E o presente que o Senhor te deu foi a salvação.
Uma boa nova vos dou. Cristo Jesus veio nos salvar. Glória a Deus por isso. É isso, irmãos. Ouçam-nos. Ouça a palavra do Senhor. Não dê ouvidos a fábulas, porque muitos serão levados por ventos de doutrinas. Muitos serão enganados. E se o Senhor não viesse nos buscar, até os eleitos poderiam ser enganados. Até aqueles que foram salvos por Cristo, até aqueles que receberam a salvação, seriam enganados. Porque eles sabem enganar, irmãos. Sabem. Ficaram milênios treinando para nos enganar agora no final. Você que só tem 40, 50 anos, acha que não pode ser vencido pelo inimigo? Mas a palavra diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, através do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, sendo revestido do teu Santo Espírito, nós não caímos nesses erros. Abra comigo a sua Bíblia para encerrar. Apocalipse, capítulo 3. A última carta às igrejas. A última carta é a igreja de Laodiceia. É a igreja que nós vivemos hoje. A igreja do fim. Vê se não tem nada a ver com o que tem sido pregado hoje. Versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Quero dar uma pausinha aqui. Antigamente, igrejas eram um comércio que é hoje, irmãos. Eram empresas como é hoje. As pessoas buscavam tanto as mãos de Deus, as bênçãos, como é hoje. Era uma igreja considerada rica, como é considerada a igreja de hoje. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A última carta à igreja de Laodiceia, que é a igreja do fim, a igreja que nós vivemos hoje. Uma igreja que enriqueceu e achou que tinha sido aprovada por Deus, porque era uma igreja rica. E a verdade é que qualquer um de nós, o mais pobre que seja, é mais rico do que Salomão. Salomão não tinha ônibus para levar ele para onde ele queria. Salomão não comia uma pizza gostosa igual a gente pode comer. Um x-tudo. Não tinha essas coisas. Salomão não tinha notícias que ele queria o tempo todo real na televisão. Assim como nós. Tinha que esperar meses.
Se ele quisesse falar com alguém, dar um recado, era meses. Agora nós temos o WhatsApp. Salomão, se quisesse falar com alguém, tinha que mandar um mensageiro que trazia a sua mensagem depois de meses. E hoje a gente quer mandar mensagem a alguém, ó, rapidinho. Somos mais ricos do que eles. Ele não tinha um colchão de mola ensacada, um sofá para se assentar, uma cadeira para se assentar à sua mesa. Confortável, a vida confortável como nós temos hoje. Não tinha. Nós temos uma vida muito confortável. Uma igreja que pode ser considerada rica, mas que não foi aprovada pelo Senhor. Uma riqueza que não passou pelo fogo. Que nós venhamos buscar esse ouro que vem de Deus, aprovado no fogo. E o Senhor diz, se ouvires a minha voz e se arrependerem, não saia daqui da forma com que você entrou. Se arrependa. Se arrependa. Peça perdão a Deus por Ele não ser prioridade em sua vida. Peça perdão a Deus. Assim como eu também tenho que pedir, porque Ele também não era minha. Ele também não era. Eu posso acordar todos os dias cedo e ler a Bíblia, orar, mas isso não diz que Deus é prioridade na minha vida. O quanto eu o amo, que diz se Ele é prioridade ou não. É o quanto eu desejo ser próximo dEle, ser íntimo. Pensa aquela pessoa que você gosta muito. Como você gosta de estar perto dessa pessoa? Um amigo, um parente, pai ou mãe, alguém que você ama muito. Às vezes eu me pego percebendo que eu não amo a minha mãe como eu deveria. Que ela me liga todos os dias, mas se depender de mim eu não ligo para ela todos os dias. Como por exemplo. Tem gente que liga para Deus todos os dias, ora, lê a Bíblia, mas como uma forma de obrigação. Não querendo mesmo ser íntimo de Deus, ser amigo, ouvir a voz de Deus, conhecê-lo. E é assim. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Ele espera que nós venhamos o amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos colocar de pé. Se você quiser ficar de joelhos, orar em pé ou sentado, se a sua saúde não permitir que você levante, permaneça assim. Deus, Ele quer ouvir a oração que sai do seu coração. Ele quer ouvir a oração não daquele fariseu, mas do publicano. Sim, deixa eu só orar. Ele quer ouvir a oração que sai do seu coração. Como aquele publicano que dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Pai Santo, querido, amado, nós te rogamos, Senhor. Pedimos por misericórdia sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa pelos nossos corações duros, pelos nossos corações calejados pela religiosidade, pelos nossos corações que não têm permitido o Teu Santo Espírito trabalhar, Senhor, trazendo amor, paz, alegria e esperança. Senhor, quebra esse coração, que a Tua palavra seja como um martelo que esmiuça a pedra, e hoje ela tenha quebrado esse coração nosso, e torna a dar-nos um coração disposto a Te obedecer, um coração renovado pelo Teu Santo Espírito, um coração
purificado por Ti. Um coração limpo, vestes brancas. Porque é só de Ti que podemos buscar ouro provado no fogo. As vestes brancas só o Senhor pode nos dar. Então que nós venhamos buscar de Ti, mas não só hoje, Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Porque a Tua palavra diz que muitos apostatarão da fé. São aqueles que não permanecem Te buscando, se humilhando diante de Ti. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu, a nossa soberba. Eu digo isso a partir de mim, Senhor. Não deixe que a minha função como pastor dessa igreja seja mais alta do que o meu arrependimento pelos meus pecados. Não permita que o meu ego seja tão engrandecido em saber que o Senhor me usa. Em dizer, se o Senhor me usa, então eu sou aquele homem cheio do Teu poder. Mas que eu entenda que se o Senhor me usa, é porque eu sou um mero servo Teu. Eu sou um mero servo, porque a Tua palavra diz que se eu não clamar, as pedras podem clamar. Não é por descendência de sangue, porque o Senhor diz que o Senhor pode suscitar até dessas pedras descendência a Abraão. Mas é pelo arrependimento de pecados que somos transformados em filhos. E um servo, ele fica por um tempo com seu Senhor, mas um filho se senta à mesa do seu pai, se alimenta junto com seu pai, se alegra junto com seu pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa os nossos corações, refrigera a nossa alma, em nome de Jesus.